Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Tanto ele como os que o acompanhavam ficaram assombrados da pesca que haviam feito. Lucas 5:9. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 834. Meta do dia: exercitar a responsabilidade de cumprir seus deveres perante a justiça divina através da prática da caridade. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo à prática da caridade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que nesse instante o seu amor nos envolva, provocando em nós as mudanças necessárias para o nosso melhoramento íntimo, para as mudanças que precisamos também fazer na nossa vida diária, material, e que consigamos, Jesus, desenvolver em nosso coração o estímulo à prática da caridade. Fortalece cada um de nós, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. E a reunião administrativa acontece de forma online, pela plataforma Zoom. Então, às 7:30 da noite, nós estaremos a postos para discutir, para programar ações da nossa casa espírita. Então, venha participar com a gente das decisões que são necessárias para o ajustamento das atividades. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. A afirmação esclarecedora. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até a Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto, todavia negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma.
Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 36. Meus amigos, parece que o Emmanuel está falando da gente, né? Quantas vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, nós queremos um milagre, mas não fazemos nada para ter esse milagre. Não queremos nos modificar. Ficamos envoltos nas vibrações de negação, na vibração da doença, mas a gente não quer o tratamento. Porque quando a gente quer o tratamento, a gente vai se esforçar para ter o tratamento. É evidente que há doenças físicas que se instalaram em nós por causa das nossas negligências de outras encarnações. E que, às vezes, nós não teremos a cura ou nem descobrir que tipo de doença é a que se está instalada na gente. Mas o que nós temos que fazer? Nos acomodar? Se a gente se acomodar, nós vamos nos definhar e mais cedo nós vamos desencarnar. É preciso esforçar. É como nós vimos na agenda da reforma íntima de hoje. Termos o estímulo à prática da caridade. Porque a prática da caridade não é aquela prática que a gente quer filmar, a gente quer mostrar para todo mundo. Mas a prática da caridade, que é a mudança íntima, o acolhimento às pessoas, também a prática material de auxiliar com recursos econômicos. Mas se a gente não tem, pode se fazer de outra maneira. E podemos, inclusive, fazer prece. Isso é um ato de caridade. Então, meus amigos, nós queremos, mas a gente não faz por merecer. Quantas vezes a gente quer um cargo numa administração, mas se a gente for olhar, a gente não estudou, a gente não se preparou, mas quer um cargo, que ganha bem, mas a gente não se esforça para merecer aquilo, porque a gente não estuda. Então, se na vida humana, na vida prática, material nossa, que a gente negligencia tanta coisa relacionada ao poder, ao sucesso material, também negligenciamos nas questões espirituais. Como diz o Emmanuel no início da mensagem, preciso entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Então, o que nós estamos fazendo para o nosso aprimoramento? Quais são as transformações que nós estamos buscando no nosso mundo íntimo para desenvolver a benevolência, a caridade? Muitas vezes nós faltamos com a caridade quando a gente faz piadas desnecessárias ou recorda de alguns fatos que são desnecessários simplesmente para a gente dar aquela alfinetada. Então, essas questões revelam o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso desamor
para com os outros? Por que toda hora que conversa com a pessoa tem que dar alfinetada nela? Por que que toda hora a gente tem que ficar lembrando certas coisas que nós sabemos que provoca dor no outro? Então isso é falta de caridade, é falta de amor. Mas é que muitas vezes a gente não quer perder, né? Se a gente calar, dá a ideia de que a gente perdeu. E aí, porque a gente escutou a encarnação inteira dizendo que quem cala consente. Eu não concordo com essa frase, quem cala consente. Que às vezes não é preciso mais ficar batendo, debatendo, debatendo, se a outra pessoa não quer ouvir, se a outra pessoa não quer entender a verdade. Num determinado momento, ela vai compreender. Hoje, se a gente continuar, vai só se debater, brigar, para que chegar num transtorno maior? Então, às vezes, calar no meu modo de pensar não é totalmente consentir. Calar é não continuar a briga, porque as pessoas, na sua maioria, não quer dar o braço a torcer, porque ela quer ganhar sempre, e ela acha que o ponto de vista dela é o que é o certo. Então, é muito importante a gente perceber, como Emmanuel coloca, algumas pessoas creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam. Então, a gente fica nessa. A gente vai buscar um tratamento na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso. Ah, eu vou ver se dá certo, tudo bem, vou lá. Né? A gente não tem motivação, não quer tratar. A gente não quer curar. A gente gosta da situação que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente gosta. A gente não quer mudar. E eu me recordei agora quando eu entrei para a doutrina espírita em 2005, e eu falava assim: nossa, eu vou ter que começar a seguir uma doutrina, eu vou ter que mudar muita coisa dentro de mim. Porque não adianta eu falar que sou cristão se eu continuo odiando. Não tem como eu falar que sou cristão se eu continuo prevaricando, se eu continuo fazendo mal. Então eu não sou cristão. Então é preciso a gente buscar, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em praticar o bem. Então a gente tem, eu sempre falo aqui, nós não precisamos ser santos, né? Ou passar uma cara de santo. O que a gente tem que fazer é o esforço constante de fazer o bem, sabendo que a gente é mal, sabendo que um monte de coisa errada a gente continua fazendo, mas precisamos empenhar todos os instantes para fazer o bem. Então, meus amigos, que a proteção de Jesus fique conosco no dia de hoje, que a gente possa desempenhar no nosso íntimo, no nosso mundo íntimo, essa, esse desejo mesmo da reforma íntima, da transformação. Então, vamos parar com essa questão de que vamos ver se vai dar certo. Temos que encarar as transformações que precisamos, né? Ou pegar o boi pelo chifre, né? Ou seja, pegar tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, que o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a presunção, tanta coisinha ruim que tem, vamos encarar essas coisas ruins e pegar o que eu posso hoje desenvolver na minha vida. Vou diminuindo o orgulho, diminuindo o egoísmo, então a gente possa cada dia mais trabalhar no nosso íntimo, ouvir mais, que eu fico estarrecido quando eu vejo as pessoas falando das suas coisas e a gente tenta adivinhar o que as pessoas querem falar. Eu vejo isso um ato de falta de caridade tão grande. Vamos escutar, deixa a pessoa concatenar as ideias na mente dela, deixa ela falar as suas coisas. Depois você vai complementar se há necessidade ou não, mas nós precisamos deixar as pessoas falarem. Nós precisamos deixar as pessoas esvaziarem. Não temos que ficar cortando as pessoas. É desrespeito com as pessoas. Então,
As pessoas têm que falar, nós precisamos falar. A gente gosta de ser cortado, de ser podado? Não. Por que que a gente gosta de fazer com os outros? Então, nós temos que modificar isso em nós. Já então, quem sabe hoje é o primeiro ponto que a gente vai começar, né? Deixar a pessoa terminar seu raciocínio, por mais que eu não concorde com a postura dela, por mais que eu acho que ela está enrolando, mas ter paciência. O irmão precisa falar. Então a gente tem que ouvir o outro até o final. E é um aprendizado que a gente tem que construir, né? Vamos fazer prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, a cada dia que estudamos o teu Evangelho, o Evangelho provoca mudanças em nós, mesmo que seja de meio centímetro, mesmo que seja de podar alguma arastazinha que nos impede de ser melhor, que nos impede de viver a caridade, que nos impede de viver o amor, que nos impede de ter o respeito pelo outro. Amado Mestre Jesus, fortalece a nossa vontade, fortalece a fé, fortalece em nossos corações os desejos constantes de viver o teu Evangelho. Cuida, Jesus, de todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.